devoção, momentos em que nos colocamos diante do Senhor, nesta manhã, que amanheceu de uma forma tão bela, e louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui, reconhecendo a importância de cultuar ao Senhor, reconhecendo a importância de estar em sua casa, reconhecendo a importância de participar da ceia do Senhor, que teremos daqui a alguns momentos. Amados, a nossa palavra hoje versará sobre um tema que tem muito me preocupado, enquanto pastor, enquanto cristão: a deterioração dos valores do nosso país, a deterioração da moral, da fé, dos relacionamentos, das famílias. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela sempre nos traz advertências, severas advertências. E há um texto que de tão contemporâneo, tão próximo, tão moderno, tão claro, parece que foi escrito nesta semana, parece que foi lido no Jornal Nacional, parece que o Estadão publicou estas palavras, para mostrar que a palavra de Deus, ela não é algo antigo e que ficou lá atrás, mas a palavra de Deus continua viva e presente e continua advertindo nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem no texto do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias, depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, e logo em seguida Joel, Amós. Oséias capítulo 4, do verso 1 a 14. Aquele que achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga fala, Senhor. Fala, Senhor. Então, ouçamos o que diz a palavra. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras.
Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebitos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Amém, amados? Palavras duras de Deus, palavras tremendas, que nos fazem olhar à nossa volta e perceber que Deus não está nada contente com este mundo, e perceber que Deus encheu o seu cálice de ira, porque todos têm se desviado, até o povo de Deus. Oséias viveu em Israel no século 8 antes de Cristo, e ele estava falando aqui sobre o povo de Deus, o povo de Israel, que se achava bom e próspero, mas que na verdade estava se autodestruindo por causa da idolatria, por causa da imoralidade, por causa da injustiça e principalmente pela falta de conhecimento de Deus. Se você ler Oséias capítulos 1, 2 e 3, você verá aqui o seu próprio casamento é descrito como algo muito triste, porque a mulher dele era adúltera, e Oséias sofre com a infidelidade dela, mas ainda assim ele se esforça e mostra misericórdia para tomá-la de volta. E Deus pega a situação do casamento de Oséias, e assim como o povo de Israel é descrito como a esposa de Deus, a mulher de Deus, que estava envolvida com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual, Deus também deseja resgatar o seu povo de volta. Amém. O Senhor não se agrada do que estava acontecendo. O Senhor não se agrada do que está acontecendo nos dias de hoje, mas ainda assim Ele deseja resgatar o seu povo de volta. E lá no versículo 1, amados, que nós lemos, diz assim: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Como eu disse, amados, Deus não está contente, Deus está irado, porque o seu povo, que se chama cristão, tem muitas vezes adulterado ao buscar outros deuses. O seu povo, que se chama cristão, tem tido sérios problemas com a moral, tem tido sérios problemas com a justiça, e tem provocado a ira do Senhor. Lá naquele momento de Oséias,
o pecado se instalara na vida do povo. E esse povo desviou-se de Deus, quebrou os seus mandamentos, afastou-se da verdade. E amados, quando o povo não tem compromisso com a verdade, ele será levado pela mentira e pelos sofismas. Deus disse assim: porque nesta terra não há verdade. É impressionante como nos dias de hoje as pessoas não dão atenção à verdade e se deixam levar inocentemente por mentiras, por inverdades, por sofismas, porque o povo perdeu a criticidade. Crente não é para ser inocente, é para ter um espírito crítico, capaz de separar: isto é verdade, isto é mentira, isto é de Deus, isto não é de Deus. Agora o pessoal engole tudo, tudo é bom. A gente recebe pelo WhatsApp todo dia uma mentira, porque alguém crédulo, gente, crente crédulo é problema, acredita em tudo e vai passando, né? E você só vai responder: é vírus, é mentira, é boato, é. Bom, isso aí não acontece com vocês, né? Sabe por quê, irmãos? Porque perdemos o compromisso com a verdade. E quando isso acontece, nós perdemos o nosso senso de julgamento. É sério, amados. O cristão, o povo de Deus, precisa ser aquele povo que tem a mente mais crítica do mundo. Não é ficar criticando, não é isto. Mente crítica significa mente capaz de julgar, capaz de discernir o que é bom e o que não é. Porque eu não estou: ai pastor, não julgueis, ai pastor, não julgueis. Tá bom, então vai lá na feira, compra qualquer peixe e leva para casa. Você vai matar a sua família, porque você não está julgando lá o peixe. Pega qualquer tomate, qualquer verdura, porque nós precisamos ter senso crítico. E a palavra de Deus é verdade. A regra que vai dizer o que é verdade e o que é mentira é a palavra de Deus, não são os seus olhos. Se Deus disse que é bom, porque é bom. Se Deus disse que é mal, porque é mal. Mas naquela época lá não havia verdade, e o povo se envolveu com a mentira, se envolveu com sofismas. Sofisma é tudo aquilo que tem uma aparência de bem, mas que leva ao engano. Então alguém que sofisma, todo político ele passa sofismas, ele fala que vai fazer isso, vai ser aquilo e tal, passa uma coisa bonita e depois, na verdade, aquilo ali leva ao erro e ao engano e à mentira. Resultado, irmãos, quando nós não estamos estabelecidos sobre a verdade, a nossa existência, a nossa vivência estará sujeita ao erro, ao engano e ao pecado. O profeta Oséias, ele começou a profetizar lá no período do rei Jeroboão, e a sua indignação contra as classes dirigentes e contra os sacerdotes de Israel é muito dura. E ele então começa
a dizer que a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E quando a gente vê essa palavra prostituição na Bíblia, a prostituição de Israel, não envolve apenas, não é a questão principal, o envolvimento da sexualidade. No sentido bíblico e profético, prostituição é muito mais que isso. Prostituição é desviar-se dos propósitos de Deus. Ou seja, no caso de Israel, aquele povo que era casado com Deus, afastou-se da aliança com Deus, e Deus chama isso de adultério. Aquele povo estava a prostituir-se, a adulterar e a desviar-se, e Deus não estava nada contente com isso. Nós podemos também afirmar, amados, que o mundo de hoje, a terra está em prostituição, desviada de Deus. Por isso há tanta falta de justiça, por isso é que existe tanta banalização da vida. Na terra não há verdade. No judaísmo, verdade se confunde com a palavra de Deus. E a verdade é tudo que não havia em Israel nos tempos do profeta Oséias. Havia engano, se celebravam cultos pomposos a Deus, mas Deus não estava presente. Igualzinho hoje, você liga a televisão, cultos pomposos, muita gente, milhares de pessoas, duvido que Deus esteja ali, porque o Senhor está olhando a vida, o coração, e se realmente este povo é um povo que honra o seu nome. Porque dizer que é crente, que é evangélico, é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo hoje é evangélico, todo mundo hoje é crente. Mas como é que está vivendo? Como é que está procedendo? Como é que está caminhando sobre esta terra? Eu quero dizer, irmãos, que assim como lá no mundo de Israel, Deus tem uma contenda com a nossa terra, por causa da mentira que nela se instalou, por causa da inverdade. E Oséias diz assim: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, adulterar, e arrombamentos, e homicídios sobre homicídios. Claro, não há amor, a ausência de amor, a ausência de temor de Deus, produz no povo uma indiferença muito grande, uma insensibilidade para com o próximo. Lá no caso de Israel, a ausência de amor gerava opressão sobre o pobre, opressão sobre a viúva. E amados, quando o homem deixa de amar, ele se entrega à perversão. Deus nos fez para o amor. Deus nos fez para o amor, para viver em amor, para termos um coração cheio de amor, a fim de que os nossos relacionamentos sejam pautados pelo amor, pelo respeito, pelo desejo de bem do outro. Irmãos, é isso que nós estamos vendo? Não. Quando é retirado o amor, quando o homem abandona o amor, quando o homem abandona o temor de Deus, o que se instala no coração dele é a perversão.
nós estamos vendo tantas barbaridades acontecer, mortes violentas, forma de vida degradante. Claro, se não há amor, o inimigo faz com que nasça a perversão. E diz aqui no versículo 3: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. E não é só os que moram, os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Vejam aqui, amados, a ligação que Oséias faz do pecado com a destruição da vida, com a destruição da natureza. Quando a perversão se instala, o que se quer é destruir tudo. Vejam, amados, que se o governo não tomar medidas, daqui a alguns anos não temos mais Amazônia, porque o homem vai lá e, por conta da ganância, da ambição desmedida, do lucro desmedido, eles não querem saber de floresta, querem saber de arrasar a terra, matar índios, destruir mares, rios. Irmãos, Oséias está dizendo, resultado da perversão, resultado da falta de amor. Mas aí, amados, ainda tem coisa pior. E aí você vai dizer: pastor, chega de coisa ruim. Calma lá. O principal de tudo está aqui no verso 6. A acusação fundamental do livro de Oséias se encontra no versículo 6, que diz assim: o meu povo, Deus dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando se fala no Antigo Testamento de conhecimento, não se trata do conhecimento teórico, não se trata do conhecimento do pensamento lógico, mas está falando de vida, de experimentar, de ter intimidade com algo ou com alguém. Conhecimento é, acima de tudo, ter comunhão, compartilhar a vida de Deus, comunhão com o Senhor. E o povo não tinha nada disto. E Deus faz o diagnóstico, o mais triste diagnóstico. E o Senhor diz: o meu povo que eu amo tanto, o meu povo que um dia eu tirei do Egito, da servidão, trouxe a um lugar espaçoso, a um lugar abençoado, o meu povo está sendo destruído pouco a pouco, porque lhe falta conhecimento. Irmãos, naquele momento, o povo de Deus estava perecendo. Ele havia abandonado a palavra, as Escrituras. Aquele povo já não sabia mais quem era Deus. E igualzinho nos dias de hoje, aquele povo desejava os seus benefícios, mas não o conheceu. Já percebeu que hoje em dia é assim também? Todo mundo quer os benefícios de Deus. Mas quando você diz: vem cá, vamos abrir a palavra e estudar, eu não estou fora, eu quero benefício, eu quero prosperidade, eu quero alcançar isso ou alcançar aquilo. Vem cá, venha conhecer a Deus. É o mais importante de tudo, é conhecer a Deus. Ninguém quer conhecer a Deus. E o pior, amados, o sacerdote é aquele que Deus coloca sobre o povo com o propósito de lhe ensinar. Porém, amados, o sacerdote
sacerdócio daquela época se rendera ao poder e à ambição, falhou em instruir o povo que agora estava sendo destruído. Então veja, Deus claramente está culpando os sacerdotes por não terem guiado o povo de Deus no caminho do Senhor. Igualzinho hoje, muitos líderes religiosos não mostram o menor compromisso com a palavra de Deus, torcem a mensagem para adaptá-la aos seus projetos pessoais. Não é interessante que as pessoas mais ricas do Brasil são justamente aquelas que estão envolvidas na direção de algumas instituições religiosas? Porque a palavra de Deus foi distorcida para atender aos seus projetos pessoais. O profeta Ezequiel, que também enfrentou a mesma situação, sabe o que ele diz dos sacerdotes da sua época? Ele diz assim: com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Não sou eu que estou falando. Ezequiel 33:31 diz: com a boca os sacerdotes professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Só não vê quem quer. Oséias viveu num tempo sombrio, corrupção religiosa, corrupção moral e corrupção institucional. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, claro, a culpa foi dos sacerdotes que não ensinaram direito. Mas eu quero lhe dizer que o povo não era tão vítima assim. Esse povo, ele tem a sua responsabilidade, porque ele negligenciou as Escrituras e seguiu o erro dos seus líderes sem questionar. Por isso que Deus fala lá no versículo 9: como é o povo, assim é o sacerdote. Sabe o que Deus está falando? Vocês se merecem. Vocês se merecem, nem não prestam. Nem povo, nem sacerdote, nem povo. O profeta escreveu isso, irmãos, há quase 3.000 anos atrás. Tanto tempo se passou, e sacerdotes hoje continuam distorcendo a mensagem, e o povo gostando sem questionar. Eu quero dizer que a nação que nós vivemos precisa de uma reforma. Nós estamos acompanhando, irmãos, com profunda tristeza tudo que está acontecendo no nosso país. É impressionante que a maldade, a falta de amor, a falta de temor de Deus, a ganância pessoal se instalaram em nosso país há mais de 500 anos. E cada um está interessado apenas no seu, sem olhar para o povo que sofre. Na verdade, no Brasil tem dinheiro, mas vocês viram onde está indo o dinheiro, né? Tudo tem comissão, tudo tem desvio, tudo tem achaque, todo contrato tem aditivo. Não existe nesse país nenhum asfalto, nenhuma construção de hospital, nenhuma construção de aeroporto, nenhuma construção de nada, sem que tenha alguém levando muito. A nação precisa de uma reforma. As reformas sociais e política ajudam, são muito importantes. Mas eu quero declarar aqui, irmãos, que a natureza humana, o coração humano, a vida humana,
só pode ser transformada por uma ação sobrenatural que só o Espírito Santo pode fazer. Eu não sei o que vai sair das reformas que estão no Congresso, eu não sei se vai sair reforma política, mas uma coisa eu sei: enquanto não ocorrer uma transformação do homem, através de uma ação maravilhosa, soberana, sobrenatural do Espírito Santo, este país não vai mudar. Enquanto as pessoas não se renderem a Deus, enquanto as pessoas não dizerem assim: Senhor, eu pequei, eu errei, mas agora eu quero me colocar diante de Ti, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só tem um jeito, só tem uma maneira de eu escapar da destruição, de eu escapar da morte eterna, de eu escapar de uma vida inútil, ambiciosa, que só olha para mim, para mim, para mim e para mim, quando eu me rendo aos pés do Senhor. E aí, aquilo que eu fiz, aquilo que eu era, já não há mais importância alguma, porque o Senhor esqueceu. E se perguntarem para você acerca do seu passado, acerca do que você fez, você pode responder: eu sei lá do meu passado, eu não moro mais lá. Agora eu tenho uma nova vida com Deus. Agora eu quero usar os meus recursos, a minha vida, os meus dons para abençoar vidas, para ajudar pessoas, para espalhar a santidade bíblica sobre a terra, que era o grande sonho de John Wesley, fundador do metodismo. Estamos no mês de maio, mês de aniversário da fundação do metodismo. Espalhar a santidade bíblica sobre a terra, mas eu só posso espalhar a santidade bíblica se eu for santo. Irmãos e irmãs, a terra está de luto, a criação geme, o mundo está se matando uns aos outros, e ainda assim Deus aposta em nós. Deus está levantando um povo santo, um povo que não contamina as suas vestes, um povo que não vai com a onda, um povo que sabe discernir o que é bom e o que não é. Irmãos e irmãs, nós estamos sendo chamados por Deus para mudar a história da nossa nação. Estamos sendo chamados por Deus para confiar na maravilhosa ação do Espírito Santo, que entra no coração do homem e muda a sua perspectiva, tira a sua perversão, tira a sua maldade. É por isso, amados, que nós temos de trabalhar muito para levar a palavra de Deus a este mundo. Aqui está a verdade. Amém. Essa verdade transforma, essa verdade abençoa, essa verdade retira o homem daquela podridão, daquele lixo que ele estava vivendo e achava que era bom. Mas quando conhecemos a vida que Deus quer dar para nós, nós dizemos: Senhor, eu quero mais dessa vida. Eu quero, Senhor, sair daqui para fora. Eu serei uma gota no oceano, mas o Evangelho é assim.
Jesus disse assim que o Evangelho nunca seria a maioria, mas o Evangelho seria como sal, um pouquinho de sal. E as donas de casa sabem que se você errar na quantidade de sal, você colocar um pouquinho a mais, a comida fica muito salgada. Jesus estava dizendo que um pouquinho de sal traz sabor à comida. Sabe o que está faltando nesse mundo, irmãos? Mais cristãos atuando, vivendo e espalhando o bom perfume de Cristo. Não é sair por aí dizendo, está errado, está errado. Não muda nada. Nós somos chamados a colocar o sal nessa terra. Que o Espírito Santo enche o seu coração de santidade, de amor, de alegria, de bondade, de mansidão, de senso crítico, para discernir o que é bom e o que é mal. Nós não queremos ser esse povo de Oséias, mas queremos ser um povo transformado, regenerado, santo, para que as pessoas digam assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. De onde você é? Eu sou da Igreja Metodista de Santo André, eu quero conhecer lá, eu quero ir lá, porque eu vejo que a sua postura, a sua atitude, a sua conversa é diferente. Você crê nisso, amados? Amém. Nós podemos mudar este mundo se todos os cristãos se unirem em santidade, buscando aquilo que Deus deseja fazer com o mundo, que é transformar este mundo, a começar da nossa nação, da nossa casa e da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém, amados? Amém. Amém. Feche os seus olhos. Senhor amado, toma, Deus, a vida do teu povo em tuas mãos. Senhor, quanta maldade, quanta falta de amor, quantas mentiras estão sendo pregadas e propaladas a cada dia, Senhor, mas nós temos um compromisso com a tua palavra. Amém. O povo de Deus ama a tua palavra. O povo de Deus olha para o mundo com o olhar da tua palavra. Ó Deus amado, dá-nos um senso crítico de julgamento, ó Pai, mas não um julgamento no sentido maléfico, mas aquele capaz de discernir. O cristão é aquele que sabe discernir o que é bom e o que é mal. E o cristão é capaz de ver onde estão os lobos disfarçados de ovelhas. Por isso, ó Pai amado, dá-nos essa capacidade que só o Teu Espírito Santo dá, que é o de discernimento de espíritos. Ó Deus amado, faz de nós um povo santo, que espalha pelo mundo o bom perfume de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos.